Ô, Dório, deixa eu aproveitar, já que você falou um pouquinho de Google, de Facebook, falou desse IPO aí que, bom, para bom entendedor, né, dá para saber, o IPO de R$10 que triplicou de valor. Então acho que eu não sou bom entendedor, não. Não? Não. Eu chutaria que é Melius, mas não vou colocar o Dório também numa situação. Eu coloco, Dório, é Melius? Sim, vai começar mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações desse Brasil. Agora no estúdio. Bonito demais de novo. E posso mudar? Não vai ser sim hoje, vai ser 100, porque hoje é o episódio número 100, ó, gostou? Passou o final de semana inteiro bolando essa. Cara, é incrível como a presença física Muda deixa tudo. a gente mais desenvolto, né? Exato. Como Romário e Bebeto, como Neymar e Ganso, como Rony e Luiz Adriano. Não, aí eu já tô forçando a barra, né? Não. Bom, Renatão... Como Daniel Alves e Luciano. Hoje... Não, para, cara. Não vem com essa coisa de São Paulo que não tem graça. De time. Cara, hoje nosso trabalho vai ser muito fácil, porque nosso convidado, ele tem uma bagagem de história no mercado de ações. Como muitos... A gente conversou com muitos ex-funcionários que trabalharam com o Dório, e um dos funcionários falou que ele é um ícone do mercado de ações, e vocês vão entender isso hoje. Realmente é um cara que respira investimentos há muito tempo, tem aí uns... Além de oxigênio. Além de oxigênio, respira muito perspicaz seu comentário. Obrigado. E o Dório vai trazer um pouquinho da sua experiência, vai falar um pouco de investimentos em ações. Só uma breve apresentação do Dório aqui. Produção, eu vou abrir aqui meu celular para não tô olhando o WhatsApp não, tá? Só tô pegando a apresentação aqui do Dório. Eu tô com ela aqui aberta. Você que escreveu, mas eu tô com ela aqui aberta. Você tem ela aí aberta? Eu só fiz umas pequenas anotações aqui. Começa aí. E o Dório, ele tem o fundo de investimentos que ele toca, que é o Lógica 2. Ele foi criado em 1986. Na época, ele era um mero clube de investimentos. Depois, ele se tornou um fundo em 96, condensando todas as carteiras. E de lá para cá, ele teve um retorno médio anual em dólar, porque a nossa moeda passou por muitas mudanças, né? Então é melhor olhar em dólar, de 20,7% ao ano. Só como comparação, o Ibovespa rendeu 6,7% ao ano. Então, o cidadão que colocou $10 mil no Lógica lá no comecinho, hoje teria $7.472 mil. E quem fez a mesma coisa que o Ibovespa teria ali $99 mil só do Ibovespa. Só não, né? Nasceu perto de você, né? Exato, eu nasci em 87. E quando eu estava chegando no mundão, o Dório já estava ali... lecionando, ou melhor, colocando na prática o stock picking aí no mercado. Bom, o Dório, o Lógica tá no Opportunity. O Opportunity é uma das maiores casas de gestão do Brasil. Atualmente são 45 bilhões em ativos sob gestão. Vocês que investem através de fundos em plataformas, o fundo Lógica não está disponível em plataformas, mas se você quer ser cotista de um fundo do Dório, o Opportunity Long Bias está disponível na XP. O Opportunity também tem um fundo macro e um fundo de ações internacionais na XP. É a casa super tradicional. Já passou aqui o gestor macro, o Molica. O gestor de equities internacionais, o Vinícius, também já passou aqui pelos Stock Pickers. Mas hoje a gente tem aqui a presença do Dório. E, cara, já falei demais. Reflete um pouco da ansiedade que a gente tá, né, Renatão? Uhum. Vamos deixar o nosso convidado falar um pouco. Dório, bem-vindo ao episódio número 100 do Stock Pickers. E vamos começar essa conversa aqui. Primeiramente, agradecer que você aceitou o nosso convite. É um prazer muito grande. Você nasceu lá em Natal, né? Cresceu em Recife, mas nasceu em Natal há 76 anos atrás. E veio parar no mercado financeiro, um engenheiro de formação que veio parar no mercado financeiro. Como é que foi esse contato com o mercado? Quando foi seu primeiro contato aí com o mundo dos investimentos? Em 1967, eu estava cursando o último ano de engenharia elétrica. Era monitor do professor André Falcão, que era o chefe de departamento. Era bem interessante. E a escola era uma fonte de aprendizado muito boa. A Universidade Federal de Pernambuco tinha um departamento de matemática brilhante.
com professores que eram exilados da ditadura de Portugal, estavam em Recife. Tinha um departamento de física muito bom. E minha experiência na universidade foi realmente muito boa. Eu estava no quinto ano, quarto ou quinto ano, e meu pai tinha sido o patrão do Nevaldo Rocha. Nevaldo Rocha foi o fundador da Confecções Guararapes. E eram muito, muito amigos. Nevaldo e meu pai foram amigos até meu pai falecer. E meu pai era um acionista relativamente até pequeno da Guararapes, quando eu ouvi ele dizer o seguinte: o menino, se referindo a Nevaldo, vai pagar tudo isso de dividendo? O Nevaldo faleceu há pouco, foi um dos maiores empresários do Brasil. E isso deu um alerta. Aí eu fui ver o que eram ações. Nessa história, eu soube, tinha um corretor, que era até primo do compositor Edu Lobo, que falou para mim: olha, tem ações do Banco do Nordeste e vem gente do Rio comprar. E olhei que o preço na Bolsa de Recife tinha uma bolsa, era metade do preço da Bolsa do Rio, algo por volta da metade. Era só comprar em Recife e mandar para vender no Rio. Meu pai me emprestou 20 mil cruzeiros, eu comprei em ações do Banco do Nordeste, colocamos no malote para vender pelo dobro. Comprei a 2 cruzeiros, mas o malote se perdeu. Algum tempo depois, o malote foi achado, não me lembro quanto tempo, e as ações estavam por 14 cruzeiros. Aqueles 20 mil tinham multiplicado por 7. E eu disse: espera aí, o que é isso? Veja, o Banco do Nordeste, na época, era blue chip, o tempo era outro. O que aconteceu em seguida? Fiquei curioso e veio a notícia: os estados e municípios estão vendendo as ações da Petrobras que receberam na criação da Petrobras, estão liberados para vender e estão vendendo a qualquer preço. As ações tinham caído de níveis de 2, 3 cruzeiros para 80 centavos. Eu comprei 80 centavos. E as ações caíram até 60 centavos, eu esperei, e algum tempo depois eu vendi por 4 cruzeiros, ou seja, 5 vezes o preço que eu tinha pago. E aqueles 20 mil reais que depois meu pai não cobrou, de tão satisfeito que ficou com o resultado que eu tive, viraram 700 mil cruzeiros. Na época a inflação não era muito alta ainda e despontou muita curiosidade. O que é isso que varia tanto de preço? O que são ações? E passei, como curioso, a estudar mais. Dório, Dório, só fazer 2 perguntinhas nisso. Primeiro, o que o seu pai fazia? E segundo, tinha uma explicação para essa alta ou você comprou e o tempo foi bom contigo e ela... Porque multiplicou por 5 vezes, por 7 vezes, é coisa pra caramba, né? Olha, tinha explicação. Vamos por etapas, então. Sobre meu pai. Meu pai era imigrante, veio da Ucrânia, hoje Ucrânia, onde a parte de baixo da Ucrânia, a região dos judeus, chama Bessarábia, numa cidade pequena, mas foi criado na capital pelo avô. Foi criado em Kiev. Ele chamava de Kiev. E a vida foi muito difícil para ele no início. Ele perdeu a mãe com 4 anos, no início da Primeira Guerra Mundial. Depois veio o comunismo e ele foi criado em Kiev. Em 1927, houve uma abertura da União Soviética e o avô do meu pai, quer dizer, meu bisavô, era uma pessoa abastada, tanto que deu para ele a passagem para ele vir, pagou o custo do passaporte, que não era pouco, e ainda deu algum dinheiro para ele chegar no Brasil, onde tinha uma tia, que chamava Dvora, daí meu nome Dório, procurar um nome em português mais parecido com o nome da tia. É uma tradição bem típica dos judeus de botar nomes de origem de parentes relevantes. Ele veio
se casaram, meu pai era pequeno comerciante, foi melhorando, mudou para Natal, onde tinha mais oportunidade. E em Natal aconteceu o milagre da guerra, por incrível que pareça. A guerra foi ruim para o mundo todo, mas para Natal foi o máximo. A base americana em Natal era a maior fora dos Estados Unidos. E meu pai tinha uma loja basicamente de relógios. E o relógio era o presente que os americanos levavam para dar em casa, quando voltavam da guerra. E Nevaldo foi o gerente dele. E ele vendeu muito, fez algum dinheiro. E, uma vez melhor de vida, a guerra acabou. Dizem que Natal foi o único lugar do mundo onde o fim da guerra foi uma tristeza. E ele mudou para Recife, que era o centro maior. Eu nasci em 45, ainda estava no finalzinho da guerra, em março de 45. O que aconteceu daí para frente eu fui criado numa família abastada, com muita chance de estudar e muito incentivo, não só da família, como do ambiente. A vontade de estudar era grande. E tive, tanto no secundário quanto na universidade, na Federal de Pernambuco, eu tive um incentivo muito grande. Frequentava o departamento de matemática, frequentava o departamento de física, e fui chamado para ser monitor do professor André Falcão, que era o chefe de departamento, era uma honra muito grande. Interessante que o melhor aluno, que era o Davi Goldstein Costa, o Davi não recebeu o convite, ficou muito triste, porque ele era o melhor aluno. Mas o professor André queria alguém que fosse hábil para resolver servomecanismos. Aí ensinamos, eu fui monitor dele numa cadeira nova, onde nós estudávamos, a gente estudava o 5º capítulo e ensinava o 1º. E assim foi. Naquele tempo não tinha nada digital, era tudo analógico, era muita matemática. Eu brinco até que um dos cursos que eu fiz foi Funções de Variáveis Complexas, pela Universidade Federal da Paraíba. Os professores vieram do Rio. E foi uma época de muito estudo, muito interessante. Foi quando meu pai ficou doente, ele fumava muito, e me deixou todos os filhos numa situação boa. Todo mundo abastado, e eu comecei a trabalhar fazendo construções para alugar. Foi assim que eu comecei como empresário, e no final da vida do meu pai, que aconteceu, ele faleceu em 70, quando eu me formei, ele descobriu a doença que levou ele, e ele fumava muito, foi um câncer de pulmão, e eu assumi o patrimônio, tomar conta do patrimônio da família, olhando o que fazer, e assim o resto da história veio a história das ações, que foi um pouco antes dele falecer. Depois eu fui para São Paulo, onde meu irmão tinha ido e pediu para eu ir. Meu irmão era um médico já bem relacionado de São Paulo, chamava Mário, faleceu há 4 anos. E Mário Ferma, e tinha um laboratório depois, fez um laboratório com o nome de família. E era uma pessoa bem interessante, falante, cheio de amigos, não era reservado, feito irmão. E assim foi a vida tocando quando eu casei. Casei porque vim para o Rio, conheci minha mulher e casamos em 6 meses e fazem 45 anos. E nessa, ela era médica, estava estudando medicina e dava plantão de 3 dias na residência. E eu não fazia muita coisa, então ela queria que eu estudasse. Ela foi na fundação e viu que tinha um curso noturno na IPGE. E eu fui fazer um curso noturno. Nesse curso, teve um feliz acidente. O professor de micro, era um curso que chamava Mercado de Capitais. O professor de micro era Cláudio Haddad. Ninguém menos do que o fundador do IBMEC e do INSPER. O Haddad deu 9 aulas de micro. E eu passei com 9,8 na prova. Porque ele era um professor fenomenal.
E é um professor fenomenal, porque não deixa de ser, né? Nessa história, eu estudei, passei na prova para mestrado na Fundação e fiz o mestrado até como muito bom aluno, mas não fiz a dissertação. Então, eu digo que eu tenho curso de mestrado, não tenho mestrado. Eu faço questão de frisar. Eu não tenho mestrado em economia, eu tenho curso de mestrado em economia. Bom, quando eu estava no segundo ano do mestrado, do curso de mestrado, conheci Daniel e ele me impressionou muito pela competência. Eu queria começar um negócio. Em 1980, eu já não queria mais ser somente investidor, eu queria ser profissional de mercado. Dório, claro. Até essa época você trabalhava com construção e investia... Não, você só investia? Eu só investia. Quando eu saí de Recife, eu parei de trabalhar com construção. E aí era um investidor de ações, era... Até 1980. Era um investidor em ações. Basicamente, eu recebia aluguéis de Recife, fiz a conta que eu recebia 2, 3 vezes o que gastava e trabalhava muito pouco. Até minha mulher me botar para estudar. Ô Dório, como é que foi essa mudança? Porque você falando da engenharia ali, dessa fase de estudar exatas ali, você parece que era bem apaixonado por isso, que gostava bastante do assunto. Mas aí como é que foi essa mudança? Você gostava do assunto, mas não gostava de trabalhar com ele? Eu, na verdade, não gostava tanto. Eu gostava de matemática e da física. E a engenharia era porque já estava determinado que eu ia ser engenheiro. A carreira, na minha época, se você queria fazer uma carreira boa, tinha que ser ou engenheiro ou médico. Talvez direito, não era meu jeito. Eu notei que a engenharia não resolvia os problemas de relações humanas. Eu brinco que foi para resolver o problema do estacionamento num prédio que eu vi que a engenharia não resolve problemas de relações humanas. Eu queria muito uma ciência social. E a economia era um chamariz muito grande. A economia era bem mais interessante para mim. A engenharia você sabia muito sobre pouco. A economia você sabe, ou até usar pouco sobre muito, sobre quase tudo. Então, eu sou apaixonado pela economia. Mas o que é esse experimento do estacionamento? Eu queria fazer uma planta para não ter briga entre as pessoas, mas não tinha jeito. Que as pessoas agem de forma humana. E aí vem uma coisa. É muito difícil você resolver com engenharia problemas humanos. Como é difícil resolver problemas políticos. E isso é muito interessante. Eu sou fã vocês devem conhecer Kahneman, o psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, e do Thaler, o professor de economia que foi o pioneiro na economia comportamental, que eu acho que é a economia de fato. É aquela que estuda as pessoas como elas são, as sociedades humanas, a economia real como ela é. E adoro o que faço. Vamos voltar ali então, Dório. Você estava falando que aí lá no curso você conheceu o Daniel, tinha vontade de abrir um negócio. Tinha vontade de abrir um negócio no mercado. Daniel era muito, muito criativo, muito inteligente, e a gente teve uma relação interessante porque ele notou que eu era muito racional e sempre frisou isso. Você investe racionalmente. Eu lembrei até do livro clássico, né, o Investidor Racional. E foi uma aproximação que nunca cessou. A gente foi sempre ficando mais próximos, eu aprendendo muito. Eu brinco que o professor Haddad foi meu tutor, meu orientador na EPGE, me ensinou a levar a vida a sério, e Daniel me ensinou a ser criativa, a desenvolver a criatividade, a aprender cada vez mais e mais longe. Não tem medo de ousar no pensamento. E Daniel teve grandes ideias. E as ideias, eu implementava as ideias, quase todas surgiam dele em discussões, mas eu implementava. Nós aplicamos Black-Scholes quando ninguém aplicava. Eu fazia arbitragens com opções a década de 80 inteira.
nós usava balanço com conhecimento, lia balanço com profundidade para a época. Na época, havia indicadores sem importância, liquidez de vários tipos, procurava um número para significar uma empresa. E Daniel foi que abriu os olhos que precisava ter muito mais para ver. Eu queria resumir uma máxima agora no oportunidade, eu vou pular para o final, para depois voltar. Uma ação vale o fluxo futuro de dividendos descontado pela taxa de juros, isso é tudo. Não é mais do que isso. O que ela muda de valor é que essa percepção muda. Então, por isso, é muito importante a gente ter o foco que um bem só vale aquilo que ele rende. E a procura de saber o que ele rende, o método de saber é que pode mudar muito. Mas a gente não pode tirar o foco de o bem tem que valer o que rende descontado pela taxa de juros. E aí é muito importante quando a gente vê a empresa para ver o valor da empresa e fugir de qualquer ideia que não seja essa. E aí nós trabalhamos sempre assim. Daniel tinha ideias, por exemplo, em Black & Scholes, a gente tinha um programinha, trabalhava. E em 83 teve um caso bem interessante. Em fevereiro de 83 teve uma grande desvalorização do cruzeiro. A moeda no Brasil era fixa. O Banco Central comprava e vendia a um certo preço, com um pequeno spread. E em 83, teve uma máxima desvalorização de 30%. E as ações da Vale, que eram exportadora, ficaram extremamente baratas. E as ações caíram um dia, porque entrou um vendedor louco. Eu não sabia quem era. O vendedor louco vendeu uma quantidade absurda de ações, mas assim, muito, muito, muito grande. E essa quantidade absurda de ações derrubou a cotação de 8 para nível de 4,20. E eu fui comprando no limite que eu podia. Era interessante, porque foi o governo que vendeu. Naquela época, o Brasil era muito diferente. Eu até hoje não sei o que levou a União a vender essas ações. Não vou saber nunca. Penso coisa muito ruim, mas eu não vou saber nunca o que foi. O fato é que eu comprei a 4 e pouco e depois fui vendendo, vendi a 6, 7, porque tinha estourado no limite do que podia aplicar. E depois as ações continuaram subindo, porque com a desvalorização, a empresa ficou extremamente rentável. A perspectiva era outra. E assim foi passando os tempos. Eu trabalhava junto com o Daniel, a Verônica trabalhava no Icatu, o Daniel estava no Icatu na época. Eu frequentava o Icatu, ouvindo as palestras do professor Simons. E nós estudávamos sempre o que dava valor na empresa. Daniel ensinava coisas óbvias. Um título vale pelo que ele leva a resgate, não importa por quanto você comprou. E essas ideias tão simples levaram a poder comprar, por exemplo, CDB, que tinha rendido muito para o vendedor, ele vendia porque ganhou, mesmo estando extremamente barato. A ideia de que você ganha por vender porque comprou mais barato é uma ideia muito tola. Você deve calcular o valor de um bem pelo que ele vai render, não pelo preço que você pagou. Se você fizer uma experiência com várias pessoas e diga, eu comprei ações da Petrobras, eu comprei umas ações da Petrobras, eu não sei se devo comprar mais ou vender. Quase instantaneamente, todas as pessoas que eu perguntei voltam com a seguinte pergunta: quanto você pagou?
Se você pagou menos, ele vai recomendar vender. Se você pagou mais do que o valor da cotação, ele vai dizer para esperar ou comprar mais para fazer preço médio. Quer dizer, a visão das pessoas sempre de regressão à média. E a gente foi para a racionalidade. A racionalidade é a fonte de retorno. É você comprar pelo que vale, não pelo qualquer outra coisa. Não por uma coisa tão sem importância como o preço que você pagou pelo bem. Uma coisa interessante que Daniel falou para mim é ter cuidado com a alavancagem. E esse cuidado você tem que ter sempre. Você tem que ter uma robustez muito grande para não quebrar em hipótese alguma, praticamente. Não quebrar. Quebrar é como morrer. Então você tem que limitar o prejuízo. Mas aí vem uma grande falácia, e aí eu me arrisco a dizer que é uma coisa muito, muito, muito tola, que grande parte do mercado faz, é calcular o risco a partir da volatilidade de curto prazo. A volatilidade de curto prazo não é indicador de risco. Tivemos o caso da desvalorização do real, 99. Pelos modelos de VaR, essa desvalorização seria impossível, porque foi 10 desvios padrões, era impossível. É interessante o que a gente faz no Opportunity hoje, que é trabalhar pela racionalidade, e eu vi que precisava de equipe, precisava de mais gente estudando, e procurei gente sábia, criativa, e com muita garra, mas com muita cabeça. Não somente bons alunos, mas aqueles que pensam fora da caixa, e que pensam fora da caixa. Não é loucura, não. É pensar fora da caixa, com a cabeça, sem fugir de que uma ação vale o fluxo de dividendos descontado pela taxa de juros. Não mais, não menos. É isso que a gente busca. O método, você vê depois. Diz que tem um sábio do Talmud, que é o estudo da Bíblia dos judeus, o grande sábio Hillel, que dizia: o que é que você tem que saber? Ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é o final. Agora vai estudar. Então, nós temos que estudar. E nós estudamos. E pensamos o dia inteiro. Tem um personagem de Chico Anísio que falava, ele só pensa naquilo. E nós só pensamos naquilo. Só pensamos no mercado, só pensamos no valor, só pensamos no futuro da economia, no setor mais interessante, na empresa mais interessante. E o patrimônio foi crescendo, os clientes muito satisfeitos, nós muito felizes. O que é que acontece? Nós chegamos a um porte grande, mas houve coisas muito boas. O mercado aumentou. Em 2011, veio uma abertura, a legislação permite que a gente invista em outros lugares. Os Estados Unidos têm muita empresa boa, com uma governança boa, e nós levamos muito em conta a governança. E aqui tem um problema de governança, às vezes sério. É interessante ver o seguinte: não adianta ter ação que você não é dono. E não adianta tentar explicar que por esse, aquele outro efeito, você vai receber seu dividendo. Vai ficar pensando que vai receber, ou vendendo para um bobo maior. Não é nosso objetivo, não é nosso meio, não achamos isso bom. Nós procuramos comprar empresas com boa governança. Não adianta, sócio ruim é suicídio. Sócio tem que ser bom. Bom significa honesto e capaz. Só capaz não resolve. Só honesto não adianta. É uma condição só necessária. Então, nós procuramos ter robustez no risco, ou seja, nunca perder muito, mas no sentido risco mesmo, não volatilidade de curto prazo. Nós procuramos estudar muito, no limite do possível, entender muito profundamente. Eu ficava impressionado como Daniel,
queria saber mais e mais e dissecar situações de mercado onde ele era genial. Simplesmente me orientava sempre para ver a coisa de outra maneira. Estados Unidos, empresas boas, preços razoáveis e algumas loucuras. As loucuras a gente foge. As boas empresas com preços bons a gente tem. O Vinícius deu uma entrevista, eu até gostei muito, trabalhou com vocês, e eu gostei muito do que ele falou. Ele deu sobre Google, né? Era sobre Google. É muito boa. Os riscos a gente conhece. E sem risco, como eu disse, se existe sem risco, é certeza do prejuízo. Aqui no Brasil, nós procuramos empresas de valor com boa governança. Temos histórias de má governança que não adianta. Quando o interesse do majoritário ou do controlador ou do acionista de referência de fato não é o interesse da empresa, do acionista da empresa, não adianta. Porque a sua participação na empresa é muito menor do que parece. E como o mercado não vê assim, o que é que adianta? Eu fui aprendendo a importância da governança. E nós hoje tomamos muito cuidado e só aplicar em empresas com boa governança. E tentar melhorar a empresa, participando de conselhos, mostrando que a empresa tem que ser do acionista, mostrando que tem que ter cuidado com o dinheiro do outro, que o controlador, o acionista de referência, ele é o fiel depositário do dinheiro do acionista. E cada vez mais o mercado está tomando essa consciência, ainda de forma muito incipiente, ao meu ver. Nós só vemos o mercado assim. Foi governança ruim e passamos longe. Eu queria só retomar no ponto da criação do Opportunity, que a gente foi até o final, mas eu queria muito saber como é que foi aquela transição entre você deixar de ser um investidor do seu próprio capital para passar a ser um gestor mesmo, né, de fato, e a própria construção da gestora, né, como é que vocês foram... Porque pra gente a gente conversa com muita gente que tá criando assets aí a perder de vista, mas como é que era criar uma asset, né, numa época em que a moeda era outra, o país era outro, o governo era outro, né, a gente tá falando de anos 80, eu nem consigo imaginar como é que era todo esse trâmite, enfim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Olha, vamos lá, em 80 eu já era um profissional de mercado, eu tinha uma distribuidora, em 86 já tinha o clube de investimento, que eu operava para os amigos e parentes, além de mim. E tinha muitos amigos que aplicavam, eu resolvi fazer o clube para centralizar as aplicações. Era difícil. A Daniel estava na Icatu nesse período. Eu frequentava a Icatu como muito amigo, até nas situações difíceis, como foi em 90. Eu me lembro que o presidente da empresa, numa crise, queria tomar uma decisão importante, chamou o Daniel e a mim para conversar. Nossa ligação era muito próxima. Como eu disse, eu frequentava muito a Icatu, onde o Daniel trabalhava. Quando o Daniel saiu, ele chamou para montar um negócio. Eu trabalhava muito só e passei a ir para a Icatu conversar com Verônica para a carteira que ela geria na Icatu. E a gente sempre trocava ideias, nunca deixou de trocar ideias e trabalhar em conjunto. Quando o Daniel saiu da Icatu e montou o Opportunity, para mim o nome deu certo, foi uma grande oportunidade, porque eu passei a ser parte de um todo de inteligência, de criatividade, de formação de valor. No início, não foi fácil arranjar executivos, montar empresa. A gente trabalhou muito. Alguns casos deu certo. Grandes economistas, às vezes, não são grandes gestores. Pessoa que parece ser um bom gestor, às vezes ganhou antes por sorte, ou por estar no lugar certo de uma situação
que não se repete sempre, não vai ganhar em outra situação. Nós fomos selecionando pessoas, estruturando, e sempre com a filosofia de saber e com um um manual de comportamento e de negócios que Daniel gastou muito tempo para redigir, ficou muito bom. E a gente cumpre muito bem, procurando sempre o saber, o conhecimento profundo, a segurança e a legalidade. E nisso somos muito cuidadosos. E o resultado vai vindo. Quando você vê esse resultado todo, você vai perguntar como veio, dia após dia. Mesmo os episódios de grandes ganhos são nada em relação ao todo. Você ganha por um todo muito longo, você vai compondo. Quando você vê o Warren Buffett, se ele tivesse deixado de trabalhar com 60 anos, ele era investidor desde os 15, ele teria 1% só do que tem, ou 2%. Você tem que ir compondo. E o Opportunity é essa, é uma casa de ir ganhando sempre que for possível, sempre, sempre. Se vier a oportunidade de ganhar mais, tudo bem, tivemos. Fizemos hedge cambial em um fundo de bolsa em 99. Foi o único fundo que fez. E ganhamos por ter uma posição de dólar futuro e ganhamos por vender no último dia do primeiro vencimento de futuro, numa operação linda, comprando outro futuro em Bercodation. Ganhamos muito. Mas não foi por isso que a gente chegou onde chegou. A gente chegou onde chegou pelo método, pelo princípio de procurar valor, onde o valor é claro, não fazer besteira, não alavancar, não acreditar em empresa com má governança, e assim foi compondo. Quando a gente vê um resultado desse tamanho, eu tenho a impressão que é muito próximo de Warren Buffett, né? Sendo que ele foi de um patrimônio muito, muito, muito maior. Não veio de um dia para a noite. Você vai compondo. Você tem uma pergunta, Renatão? Eu queria voltar no assunto da governança. Só, então, antes de entrar na governança, só fiquei com uma curiosidade. Você falou muito de encontrar o valor. Mas pela sua explicação, me passa a impressão que lá no começo dos anos 80, não vou dizer que era mais fácil, mas o conhecimento não era tão espalhado, né? Então, só o fato de você saber fazer conta, né? Ter o domínio do Black-Scholes, por exemplo, que vocês usaram muito, isso poderia já gerar um diferencial para encontrar valor. Então, tá mais difícil hoje encontrar valor do que no passado? Ou a dificuldade é sempre a mesma, você tem que fazer o mesmo trabalho? Olha, bela pergunta. A bela pergunta, eu conheço isso bem. Na verdade, você ganha pelo que você é em termos relativos. O que a gente era naquele tempo era muito para a época. Para hoje não seria. Então, a gente não comprava besteira, analisava balanço com cuidado, procurava ver valor onde tinha, mas os meios eram pobres. Mas a concorrência era muito pobre. Eu me lembro de um gestor que era grafista. Eu perguntei, se em vez de ser a escala ser linear, a escala for log linear, as regras são as mesmas, eu vi a resposta. Claro, mas numa é uma reta, na outra é uma curva. Era esse nível. Outro me explicando, tem livro sobre gráfico em inglês. E eu disse, também tem livro de astrologia em inglês. Ele não entendia. O mercado era pobre de ideias. Hoje não, hoje tem muita gente brilhante, muita gente boa. Nós mesmos temos contato e colaboramos com o pessoal da esquadra, com a Xé, trabalhamos no Conselho da Equatorial, gente de muito bom nível. E ele é um deles, tem muitos outros de bom nível. A gente tem que concorrer com gente capaz e ser tão bom ou melhor. É o nosso esforço todo dia. Acorda pensando nisso, vai tomar banho pensando nisso, dorme pensando nisso. E lhe digo, a vida é agradável pensando nisso também.
O Axé é um cara que tá devendo uma vinda aqui, né, Renatão? Ah, é. Ô Dório, o Axé não veio aqui ainda, viu? Se você puder mandar um WhatsApp aí pra ele depois. Falar, pô, o pessoal tá cobrando aqui. O pessoal é bonzinho. Fala que a gente é legal. Eu acho que sim, é positivo. Eu acho que o fundo está fechado, né? Ô, Dório, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou bastante aí, notei é muito importante para você a questão da governança, né? Queria que você explicasse como é que isso melhorou bastante desde quando você começou até hoje. Como é que tá isso? Mas, assim, se ainda existe muita coisa esquisita por aí na Bolsa, e quais são os sinais amarelos, né, que o investidor precisa ter de que a governança ali não é legal e que o risco que ele está correndo pode ser um pouco maior? É uma pergunta muito inteligente que você fala, sinais amarelos, porque você nunca vai ter certeza, mas você tem sinais amarelos. Vamos ver. Um majoritário que cobra informações de tecnologia. Vende tecnologia. Quando tem negócios entre o majoritário e a empresa. Eu conheço a empresa que um dos sócios controladores vende tecnologia, num setor já bem firmado. O outro sócio vende produtos, uns insumos para essa empresa. Um tem 24%, outro tem 10%. Eu não preciso saber a empresa, porque isso é só... Eu não sei nada que esteja errado, mas prefiro não comprar, porque o interesse não está alinhado. O interesse não alinhado vem há muito tempo. Olha, eu paguei um dia para fazer uns 4 metros de muro, eu paguei por diária. O pedreiro levou um mês. Isso é em todos os níveis. O interesse não está alinhado, um quer uma coisa, outro quer outra. O pedreiro queria ganhar o dinheirinho dele toda semana. O empresário quer ganhar o dinheirão dele todos os dias. Então, é natural que ele querendo o dinheiro dele, não ganhando para você também, você esteja na desvantagem. A maneira é muito fácil. Cobrar por avais, fornecer, comprar, ter negócios onde ele não ganha do dividendo. E tem os chamados, são dividendos de controle. O que é isso? Não é coisa séria. Se a gente pode evitar, a gente evita. Se a gente não pode evitar, a gente não compra. Não pode comprar. Aí você diz, não, mas você compra para vender para o outro. Não é nosso ramo. A gente investe por valor, investe para resgate. Não investe para vender para outro. Existe um cara aí, pessoa até muito interessante, que dizia, você compra ação para vender, para que dividendo? Não, não é para vender, porque quem compra quer o dividendo futuro. Ação não é jogo. Investimento não é jogo. Investimento o nome diz, e é o correto, é investimento. Você põe o seu dinheiro para render, para receber mais. Simples assim, e difícil de fazer. Ô Dório, nisso que é difícil de fazer, teve das várias pessoas que eu conversei, que já aprenderam muito contigo, assim, primeiro que você tem um grande fã-clube aí no mercado, né? O pessoal admira muito a maneira como você atua, né, no mercado, mas eles falaram, uma coisa que é muito... mas acho que é porque aprenderam com você algumas coisas, mas eles falaram, olha, uma coisa que é difícil de explicar, mas o Dório, ele tem uma capacidade de... Não é que ele acerta o olho da mosca, mas ele tem uma capacidade de acertar por muito tempo, né? De carregar por muito tempo uma posição que é vencedora. Não é aquele que vende quando já deu um resultado interessante. Você consegue carregar posições vencedoras por muito tempo. Isso que acaba, talvez até justificando o que você falou do compounding, né? Como é que é isso, Dório? Como é que se desenvolveu isso? Enfim, a gente do Stock Pickers, né, a gente trabalha com investidores que estão há muito tempo no mercado, mas também muita gente chegou agora, né? Como ensinar uma pessoa que
vem para o mercado para buscar uma solução imediatista, né? Ganhar muito dinheiro muito rápido. Como ensinar ele a ter essa paciência de carregar, né? O famoso buy and hold mesmo. Olha, é muito simples. Eu sigo o chicanício. É só pensar naquilo. Fazer a conta. Se tá barato, fica. Se tá caro, vende. Se continuar barato, você fica. Enquanto você acha que tem valor, que vale a pena ficar, você fica. Se acontece um fato novo e deixa de ter valor, você sai. Mas não sair porque ganhou. Quando o prêmio Nobel que o Kahneman ganhou, um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel de Economia, ele mostra que as pessoas vendem com muita facilidade aquilo que compraram por preço mais baixo. E não vendem, mesmo que esteja muito caro, porque compraram por um preço mais alto. Então, essa ideia, esse viés humano, ele é veneno para o investidor. Aí sobe e vende porque subiu. E vai fazer o quê? E aí vem aquelas máximas todas, lugar de dinheiro é no bolso, aí vai comprar outra coisa, ou compra o mesmo. Existe uma satisfação de você vender por um preço mais alto do que comprou. Eu tenho essa satisfação também. Só que eu procuro vencer. Eu procuro focar no valor. E por isso, muitas vezes, a gente retém uma posição por muito tempo. Observando a governança, qualidade do negócio e o preço da empresa. Ô, Dório... Pois não. Você sabe responder qual foi a ação que você mais carregou por mais tempo? E Guararapes. E quanto tempo foi? Coisa de 5, 10 anos. Ou mais. Não recordo, eu não tenho boa memória para ver. Assim, mas foi muito tempo. Teve outras também. Dório. Assim, diga. Não, me chamou a atenção que você falou algumas vezes aí sobre o dividendo futuro, né? Mas a gente está numa época, eu diria nos últimos 10 ou 15 anos aí, que tem muita empresa que está aí na bolsa que não sabe ainda como vai ganhar dinheiro, né? Ou que não tem muita projeção de lucro, né? Essas empresas tecnológicas aí, empresas de crescimento. Não é o caso do Google, né? Que o Opportunity já falou aqui, mas outras empresas de tecnologia. Como é que você faz com essas? Por um lado, se você colocar esse mantra aí que você falou, usar só ele, talvez você perca oportunidades. Como é que você faz para olhar para essas empresas? Eu não tenho preconceito, não. Eu olho e às vezes compro. É muito difícil dizer o seguinte: uma empresa que está crescendo muito vai dar lucro, provavelmente daqui a 5 anos, para você ver que deve dar lucro muito grande. Você diz, a incerteza é muito grande, mas a esperança é boa. Dá para ter, não muito. Muita empresa é assim. Nós temos uma empresa aqui no Brasil, que nós entramos no IPO a R$10. Ela deve estar hoje por volta de R$40. Se não me engano, eu nem sei o número direito, se é 30 ou 40, mas não faz diferença. Essa empresa não dá lucro hoje, praticamente. Mas eu tenho esperança, a esperança é a mesma, é que vai dar lucro e dividendo muito grande no futuro. Pode dar recompra também, né? Lucro, dividendo e recompra. Recompra eu considero igual a dividendo. Ela vai dar muito no futuro. Aí você diz, você tem certeza? Não. Ela está barata ou cara? Eu acho que está barata, porque pode dar muito lucro, mas a incerteza é grande. Por isso a gente limita o volume que a gente tem nessa empresa. Não vai ter 10% do fundo, nem 20%, que é o máximo que a gente tem chegado. Mas pode ter 2%, e a gente tem 2%. E o fato de ter multiplicado por 4, 3 ou 4, não é tão importante que eu nem lembro direito, não leva a gente a vender porque subiu. A gente vê valor. As notícias estão dando que está indo bem, que está crescendo. Não é tão simples. Quando o Warren Buffett descobriu a Coca-Cola,
ele, na época, descobriu o seguinte: puxa, essa empresa está crescendo X% ao ano, não sei, mas muito, e não apresenta lucro. Então, ela tem lucro que não está aparecendo, que ela não devia, não aumentava a dívida, se é que tinha. Crescia. Aí ele notou que a propaganda, que na verdade, no caso, era investimento, entrava como despesa. E assim, Buffett conseguiu, comprando ações da Coca-Cola, ganhar muito. Ele viu antes do mercado. Era mais simples do que uma empresa que está crescendo muito e a gente espera que, no futuro, gere lucro. Mas são grandes negócios também. O Facebook, no início, podia ter monetizado, ter ganho muito. Eles optaram por crescer. Cresceram muito e depois, agora estão monetizando. É uma grande empresa. É um espetáculo, uma coisa assim. Se chegasse um business plan de Facebook no início, eu diria para não fazer. Eu tiro o chapéu para o Mark. Agora, realmente são filhos. Diga. Me chama muita atenção um investidor bem que já pegou o mercado brasileiro, vamos dizer, bem mais tradicional, né? Não tenha medo de falar, não, o investidor mais velho. Não, eu ia falar um investidor mais tradicional. Experiente. Tradicional, rodado. Experiente. Mas é rodado, muito... Vivido. Tá, vocês já usaram vários adjetivos, vários predicados melhores, mas o fato é que você fala de Facebook, você fala de Google, e eu queria saber quando que essas empresas começaram a entrar no seu radar. Foi algo do tipo, eu tenho que começar a olhar para esse mundo de tecnologia, ou foi quando começou essa equipe mais focada em internacional, aí no Opportunity? Porque eu imagino que em determinado momento você deveria ter olhado assim e falado, nossa, essas empresas aí, pô, olha a bolha como foi lá da bolha.com, isso aí não deve ter muito futuro, enfim. Em algum momento você deve ter dado um estalo e você falou, poxa, aí tem uma boa opção de investimentos. Quando é que foi que teve essa transição, Dório? Eu estou tentando lembrar, como eu disse, eu não sou bom dessa memória de um tempo, não. Esse fundo internacional nosso deve ter algo de 5 anos, 4 anos. Foi quando esse pessoal chegou, começou a estudar, e eu fui vendo que eles sabiam muito. E nós começamos aplicando fora, era em S&P, com muito medo, e a gente viu que podia estudar mais. Aí a gente viu que essas empresas cresciam muito, mas muito mesmo, não aumentavam. A Amazon crescia muito e não aumentava, não devia. Então, alguma coisa tinha muito boa ali. E usei essa ideia de Buffett, que ele usou na Coca-Cola, a gente usou na tecnologia. As empresas estão crescendo muito, não estão tomando empréstimo, não estão pedindo capital, e deve ser um bom negócio. Mas aí veio o complicatório de muitas empresas muito boas que chamam capital. E aí a conta fica mais difícil. Quando não chama, é claro, tem lucro embutido ali que não aparece. E a forma clássica funciona. Às vezes a forma não clássica funciona. Essa empresa que é brasileira, que eu lhe disse, ela não chama capital, mas não dá lucro e subiu muito. E a gente quer ter. E se ela chamar capital, acho que a gente vai pôr. Então, cada caso é um caso, mas a gente tem que ter mente aberta. Mente aberta e ler muito, aprender muito. Eu estou doido para ter uma reunião agora com os estagiários que estão marcando para discutir esse problema de risco, que nem tudo é normal. A distribuição normal é somente elegante. Muitas vezes não é adequada. Tem um livro, até tem o nome dele, chama-se As Regras do Acaso, que mostra que a distribuição normal ela é muito elegante, mas não é adequada para mercado. Não é adequada para medir risco de bolsa. E é usada direto. Passou a ser quase uma religião. Mas nós somos abertos a estudar empresas com grande risco, dentro que a gente compre pouco, e grande possibilidade de lucro, para justificar.
A cabeça tem que estar aberta e os negócios têm que estar sendo analisados e riscos têm que ser assumidos dentro de padrões de cuidado. E a gente faz isso com muito carinho. Ô, Dório, deixa eu aproveitar, já que você falou um pouquinho de Google, de Facebook, falou desse IPO aí que, bom, para bom entendedor, né, dá para saber, o IPO de R$10 que triplicou de valor. Então acho que eu não sou bom entendedor, não. Não? Não. Eu chutaria que é Melius, mas não vou colocar o Dório também numa situação. Eu coloco, o Dório, é Melius? É. Ah, pronto. Aí, ó, ponto tá para os meninos. Dório, vamos... Mais uma. Quando teve uma reunião sobre o Banco Inter, com um camarada que eu achei simplesmente brilhante, o João Vitor Menin, presidente do Banco Inter, ele disse, puxa, vocês fizeram uma grande compra. Mas é feio fazer propaganda de uma coisa que a gente comprou. Eu quero ganhar com a empresa, não quero que a ação suba. Uhum. Eu não diria se você não adivinhasse. Então, vou ver... Mas os nossos ouvintes, eles têm consciência de que nada do que é dito aqui é recomendação de investimento, né? Então, não, se alguém estiver aqui sem saber, ainda agora tá sabendo. Até porque... Agora fica sabendo que você esclareceu. Exatamente. Fiz o disclose. Isso. Tá perfeito. Porque senão o telefone toca aqui, viu, Dório? Mas também, é bom o pessoal saber, né? Porque entre a gravação e isso ir pro ar tem uma ou 2 semanas, né? Então, se o cara vai seguir aqui, o cara já pegou um leve delay aí. Exatamente. Mas, Dório... Diga. Eu queria saber como é que tá a cabeça do Dório hoje, olhando para o mercado, né? Nesse dia que a gente grava, Bolsa está de volta às máximas históricas aqui no Brasil, né? Lá fora também já está flertando com isso. E você falou de algumas empresas internacionais, mas como é que tá a sua cabeça aí? Tanto tendo um panorama, vamos dizer, mais de bolsa em geral mesmo, e até, se quiser falar algumas das preferências que você tem aí no mercado, dar alguns nomes aos bois. Eu prefiro boi sem nome. Mas eu quero saber do boi pelo quanto ele tem de carne e quanto está custando. O boi, quando você bota o nome do boi, o boi já fica esquisito. Então tudo bem. A gente tem só um rebanho com 2 bois tem nome. O resto... O quê? O nosso rebanho aqui só tem 2 bois com nome, então. Que é o Facebook e o Google. Né? Não, tem também a Melius e o... então tem 4 bois já com nome. A Amazon é uma bela empresa. Agora você vai dizer, vai dobrar? Não, óbvio que não. Mas já é uma empresa sólida. Aqui, olha, todo mundo sabe que a maior posição do nosso fundo é Vale do Rio Doce hoje. Nós estudamos muito. E estudamos o mercado, estudamos a economia do... Eu acho que o mundo vai viver uma época muito boa. Vai viver uma época de paz. Eu acho que de crescimento, de consciência dos limites humanos, de tecnologia melhorando a vida, até principalmente fazendo vacinas mais rapidamente. Nunca a humanidade enfrentou uma pandemia tão bem na história. Olha, quando você pensa o que a humanidade já viveu, nesses 12 mil anos de civilização que a gente já passou, peste negra, peste bubônica, gripe asiática, gripe espanhola, tudo foi muito, muito pior. Nós conseguimos vencer um grande dano. Acho que a humanidade vai entrar numa fase boa. Não existe mais risco grande de uma grande guerra. A tirania está diminuindo. Tem um estudo de um canadense mostrando a violência caindo muito, um psicólogo bem interessante. Acho que a gente está numa fase boa, de uma economia boa. E existe sempre o pessimista de plantão. Teve um economista canadense muito genial, chamado Galbraith, que sobre mercado só falou besteira. E Galbraith falou o seguinte, ele previu 25 crises, acertou 3. O pessimista está sempre na vantagem. Quando o mercado está subindo, ele diz, é um perigo. Quando o mercado cai e você está numa pior danada, ele vem e diz, não disse? Eu tenho um amigo
que há 25 anos dizia que ia ter uma pandemia. E me mandava e-mail, na época nem tinha WhatsApp, mandava e-mail, o garoto que deve estar rindo, que ele deve saber quem é. Mandava e-mail todo dia dizendo que ia ter uma pandemia. Se a gente não cuidasse da vida, não investisse, não cuidasse de crescer desse tempo todo, veio a pandemia. Vamos enfrentar, vamos viver, vamos fazer o que puder. Eu estou muito otimista, muito esperançoso com o mundo. Não diria otimista, esperançoso, mais do que otimista. Muito esperançoso com o mundo. As tiranias estão perdendo força. A economia cada vez mais aberta. O Brasil melhor. O Brasil bem melhor. A gente está vivendo no Brasil. Tem besteira aqui, besteira ali. Eu nem ouço essas notícias tolas. Tem muita tolice. Mas no todo o país está bem. Está melhorando. Quando você diz o país está bem, está melhorando, você está dizendo muito mais no aspecto econômico ou até mesmo no aspecto social? Olha, em termos de estrutura para o futuro, o Brasil está melhor. Para ter uma democracia sólida. Eu não disse que quando eu comprei a distribuidora, eu comprei de uma pessoa que ficou muito minha amiga, que foi o brigadeiro Rui Moreira Lima. Ele morreu há uns 8 anos, 7 anos. E nós fomos amigos de 80 a 2013, vamos dizer assim, que ele morreu em 2013. 33 anos. E fiz a apresentação da biografia dele, que vai sair daqui a uns dias, daqui a um tempo. Fiz a apresentação e nessa eu mostrei que para a juventude saber que nós temos valor. Lutamos pelo lado certo, que ele lutou na guerra, lutamos pelo lado certo e construímos a duras penas uma democracia sólida. Eu acho que o Brasil construiu uma democracia sólida. Daqui para frente vai ter percalços, mas vai num caminho bom. Aí você pode ver N problemas de pessoas, mas não de estruturas. E as estruturas estão dominando, estão controlando as pessoas que podiam atrapalhar, que podem atrapalhar. Então encontramos Não, conclui, Dório. Desculpa, pode concluir. Não, isso que você ia dizer, encontramos um otimista. Não, eu ia falar que encontramos um gestor que não está tão preocupado com as eleições do ano que vem. Olha, existem eleições de 4 em 4 anos. e no meio para prefeito e vereador. E se Deus quiser, vamos ter eleições toda a vida. E se Deus quiser, vamos ter posições antagônicas. Eu não gosto de extremismos, de estar radicalizado. Mas a coisa melhorou. Quando o presidente é eleito por segundo turno, por maioria absoluta, você tem legitimidade. Essa polarização leva a você não ter tanta legitimidade. Alguém pode ser eleito apesar de. É ruim, não é o ideal. O ideal é alguém ser eleito por ser, e não apesar de. Mas paciência. É o mundo que a gente tem, temos que dar graças a Deus. É o país que a gente tem que dar graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Maravilha. Dório, Renatão, a gente pode entrar no ping-pong com as perguntas? Ping-pong, porque senão o tempo vai ficar apertado aí pro Dório. Esse é um problema, pode... Não, e a gente fica apertado também, né? Não, Dório, a gente não vive bem com intimidade. Se dá intimidade, aí a gente vai ficar até 8 da noite aqui. Não tem jeito, é bom não dar intimidade pra gente. Mas, Dório, a gente preparou... Esse é o momento do programa que a gente gosta de fazer perguntas rápidas e respostas rápidas. Mas a gente preparou um ping-pong especial, porque a gente trouxe aí algumas frases, algumas coisas famosas de quem trabalhou já com você, que presenciou isso. Eu queria que você contasse um pouco disso aí, ou desse o contexto, né, dessas frases aqui. Vou pegar aqui no meu super celular. A primeira eu já tenho de cabeça aqui, mas foi um pessoal que falou assim, pede pro Dório explicar o que é quando ele falava o que é o PPI do dia, que o pessoal... Isso aí. É o pipi do dia ou o PPI? É o PPI do dia.
O que significa, Dório, quando você falava isso aí lá no Opportunity? Você identifica a quem não tem vocação para gestor quando ele espera um número para tomar uma decisão. Esse que espera um número para tomar decisão não tem vocação. E sempre vai ter um número que vai sair. Então, ele diz, não espera tal número para sair, para comprar ou vender. Vai ser tarde demais. Então, eu dizia para não ligar para esses números de curto prazo, que significam em si muito pouco. Tem profundidade nessa crítica. Não tem só brincadeira, não. Curto prazo não significa muito. O número que saiu ontem não significa muito. A referência ao PPI é que é um dos indicadores da agenda americana, né? PPI, a inflação do mês aqui, tudo. Esperar para tomar decisão é tolice. Quer fazer alguma coisa, faça. E saiba que tem risco. Dimensione para adequar o risco. Não espere um número para ter certeza. Porque certeza a gente só tem uma. E não é muito boa. Não é nada boa. Outra frase legal que falaram é quando... Eu acho que isso se aplica muito a vários investimentos, mas deram um exemplo numa época que o boi gordo estava muito em moda aí, né? Era aquele... A gente sempre tem aquele investimento da moda, né? O que vai dar um retorno garantido. E aí vieram te perguntar, né? Pô, você acha que investir em boi gordo é arriscado? Você falou que não é arriscado investir em boi gordo? Não, o risco é zero. É certeza do prejuízo. Mas não é só boi gordo, teve outros. Toda vez que a afirmação é enfática, pode ficar certo que é o caminho do contrário. Isso é quando oferece um negócio perfeito que estava aí para todo mundo ver. No caso do boi gordo, ele usava uma falácia que ele considerava o preço da arroba independente da estação. Então dizia que rendia em arrobas, mas o preço era outro, quando fosse o corte. Então, ele vendia uma enganação, no fundo, o vendedor do boi gordo. Mas teve depois a Avestruz Master, que vendeu no Nordeste. E o meu sobrinho comprou. E eu disse, sai dessa, pelo amor de Deus. Minha mãe estava muito no final da vida, eu ia muito para Recife. E ele comprou. Eu disse, saia dessa, tal. Dava tanto por mês, segundo ele. E aí um dia ele ligou para mim dizendo, olha, que máximo, vamos jantar, eu e minha mulher vamos jantar no shopping, vamos comer filé de avestruz, porque eu recebi todo o dinheiro. Não levou 2 meses, o Avestruz Master quebrou como tinha que ser, né? Aí eu liguei para dizer, tá vendo, fulano? Vou dizer, tá vendo, Rogério? Graças a Deus você tirou. Quando eu liguei, a cunhada dele atendeu e disse, fica quieto que ele botou o dele de volta. Tá, Rogério. Ô, Rogério. Ô, Rogério, aconteceu. Ô, Dório, tem uma outra frase aqui que falaram pra gente. Falaram assim, tem aquela frase do Buffett, que é fique corajoso quando todos estiverem com medo, tenha medo quando todos... Genial. Então, falaram que você é a encarnação disso. Eu admiro muito essa frase. E é de propósito ou é meio que é um instinto seu? Você falou, eu vou aplicar isso. Não é instinto, não. É educação. É educação. Olha, Buffett fazia o seguinte, ele vende seguro. Ele vendia seguro depois do terremoto. Nunca vendia antes. Mas o risco de terremoto, logo depois do terremoto, parece que é um pouco maior. Só que o preço do seguro multiplica por 5, o risco do terremoto multiplica por 2. E ele fazia isso. Sempre que você vê o movimento de preço, normalmente, às vezes, existe exagero. E Buffett, nesse ponto, dá show nessa frase. Ele realmente entende do comportamento. Do mesmo jeito que o Kahneman e o Amos conseguiram fazer um estudo científico no limite da ciência social sobre o comportamento
humano na formação de preço com risco. Você lembra de A ideia de que as pessoas têm... de um exemplo de alguma operação que você fez, de alguma coisa que você comprou pensando bem nisso, assim, que deu muito certo? Nesse momento aqui tá todo... Pode. Comprei siderúrgica de Tubarão quando tinha caído para metade. Eu estava estudando para comprar 8. Caiu para 4. Eu comprei, fiz até uma coisa que eu não faria hoje. Comprei 60% do fundo, do clube de investimento. Hoje eu não compraria, eu iria parar em 20. Mas daria medo para outro. E qual que era a gente tenta se certificar uma... O quê? Não, qual que era o pânico na hora? Por que estava caindo tanto? Qual que era o medo das pessoas? Depois eu sou. É bem interessante, que é um caso de comportamental bem interessante. Os funcionários compraram ações a 1. E a ação estava a 8. Como eles compraram a 1, venderam a qualquer preço. Estavam no lucro. Quando abriu para vender, derrubaram para 4. Era um fundo dos funcionários, foram buscar o dinheiro. Meu Deus. E você não sabia? Foi. E a compra de Siderúrgica Tubarão foi bem interessante, porque eu tinha ido para quando estudava na Fundação, o Marcos Viana era presidente do BNDES, deu uma palestra e a gente começou a criticar os investimentos da época de Geisel, que eu diria que não foi investimento, foi desperdício puro, né? Tem até um trabalho bonito do professor Baixa mostrando que a rentabilidade do investimento do Brasil foi para 0. Ou seja, não era investimento, era despesa. Mas é interessante, porque na hora de Siderúrgica Tubarão, Marcos Viana disse, esse foi um investimento muito bom. Essa usina está no lugar certo, feito por preço bom. E aquilo ficou na cabeça. Eu comprei as ações, acho que 15 anos depois. Próximo aí, Salomão? Eu tenho mais uma aqui. Essa aí eu não sei qual é o contexto, tá, Dório? Só me falaram que... como é que foi? Era do jornal e falou que era... A única... Aqui, ó. A única informação que você confiava do jornal era a data. É verdade que eu falo isso. Veja, a única informação que eu confio sem restrições, isso faltou, é a data. O resto eu vou conferir. O Renatão até me contou que... não sei qual foi o jornal que foi, mas teve jornal que já errou a data. Eu fui procurar aqui até agora, enquanto sabia que você mandou. Até a data não é confiável às vezes, mas é muito raro. Não é inédito no jornalismo colocar na data errada. Não, o problema da notícia de jornal é que ela vem, normalmente, quase sempre, ela vem com ênfase em algo que chame atenção. E essa distorção é inevitável, porque é como as pessoas leem. Então, você tem que ter muito cuidado quando lê uma notícia. Esse cuidado tem que ser essa brincadeira da data, sem restrição só a data. O resto vai conferir. Vai conferir se é verdade. Dório, agora eu vou entrar no ping-pong direto e reto, que a gente já costuma fazer. Com você eu preparei umas perguntas a mais, porque, bom... não é todo dia que o Dório aparece aqui no Stock Pickers para falar, aliás... Eu estou sempre disponível. Você tem... Verônica até prometeu também. Não, Cuidado com as promessas que vocês fazem, viu? Porque às vezes a gente abusa. Vou virar colunista semanal aqui do Stock Pickers. Vamos ganhar um quadro. Mas eu preparei umas perguntas a mais aqui, então eu vou jogando elas e você vai respondendo, tá? Conforme a memória ajudar aí a lembrar. Tá perfeito. A primeira, um investimento que deu muito certo. Aquele investimento aí na sua vida que, poxa, você tem... Talvez não seja nem o que você mais ganhou, mas o que você tem mais orgulho de ter acertado aí na bolsa. Não, esse caso Siderúrgica Tubarão, por estar muito seguro da análise e ter vindo de uma informação de 15 anos antes, uma informação muito boa, foi bem interessante. Foi muito interessante. Você lembra quanto que foi o resultado financeiro ou percentual desse investimento? Foi da ordem de 100%, em 6 meses. Real. Legal. E o pior investimento, ou melhor, aquele investimento que não deu tão certo, mas trouxe um grande aprendizado? Não, teve um grande aprendizado e deu bastante errado. Mas
foi o seguinte, eu tinha Vale do Rio Doce, eu lembro aqui, na história, eu lembro, deve ter sido 2011, 2012, o minério de ferro, os chineses produziam minério com custo operacional, custo direto de $90 a tonelada. Eu calculava que o preço dificilmente cairia abaixo de $90 posto na China. E fiquei com uma posição de Vale bastante grande, muito grande. E o que aconteceu? Os chineses continuaram produzindo com prejuízo até o preço cair a níveis de $40. Eu não seria capaz de prever que eles iriam continuar produzindo. Eles deixaram de produzir 300 milhões de toneladas, que era o que a Vale produzia na época, e eu perdi muito, porque eu aumentei muito a posição. Eu disse que meu erro foi o tamanho da posição. Era algo que eu poderia ter evitado. Ter previsto que os chineses continuariam produzindo é um erro, não sei se foi um erro, foi somente uma realização desfavorável, mas o tamanho da posição foi um erro. E eu não dou de novo, não. Tem que aprender com acertos e com erros. Então, o grande aprendizado foi o tamanho da posição fundamental, né? A diversificação é fundamental. Boa. Ô, Dório, agora você já citou alguns aí. Aliás, acho que é a primeira vez que a gente tem o Dório citou exemplos aí, ele foi do Talmud até a Dona Bela, da escola do professor Raimundo, né? Acho que é uma diversidade, assim, de referências, acho que a gente nunca teve aqui, viu, Dório? Mas ainda... Obrigado, é sempre bom ser eclético. É, diversificação, né? Mas ainda passando pelo Daniel Kahneman, né? Queria que você indicasse algum livro pra gente, nossa biblioteca Stock Pickers. Pode ser mais de um também, né? Tem investidor... qual foi o termo que a gente entrou em consenso aqui? Qual? Rodado não, mas um investidor vivido. Vivido. Aí pode indicar mais. Olha, o livro que eu gosto muito, assim, que marcou muito, é o Sapiens. É a síntese mais bem feita que eu vi até hoje de história da humanidade. Legal. É muito, muito, muito interessante. E o livro mais interessante é ele. Depois dele tem mais, eu diria mais 10 livros, mas aí a importância é menor. Vamos fechar com Sapiens, então. Legal, muito bom. Quem recomendou Sapiens uma vez aqui no programa foi Fábio Alperovitch também. Ah, sim, já foi recomendado. Acho que foi algumas vezes já. Fábio Alperovitch, gestor da Fama Investimentos, também já recomendou esse livro. Se você não tivesse sido investidor, o que você gostaria de ter sido? Aquela profissão que talvez era aquele sonho de criança. É ser professor. Seria professor, sem dúvida. Mas eu não sei se tem vocação, não. Mas seria. Seria o que eu gostaria de ser. Eu diria que sim, né? Não, pô. Só a aula que você deu. Aprendendo bastante aqui. Mas de quê? De investimento ou de engenharia? De física? Não sei. Não iria para engenharia nem física, não. Eu iria para economia. Eu sou apaixonado pela economia. Meus ídolos são Thaler, Kahneman, Amos. O Thaler, para mim, é o gênio da economia comportamental, que eu acho que é o caminho da economia. Respeito muito aqueles que matematizaram a economia. Respeito muito o pessoal da teoria dos jogos, von Neumann e Nash. Respeito muito, algo bem diferente, eu posso dizer para vocês, é o Gödel. Gödel foi um lógico austríaco muito, muito brilhante, que fez 2 teoremas, o teorema da incompletude. O teorema da incompletude mostra que um sistema axiomático, se cabe nele os números naturais, ele é incompleto. Sempre vai ter algo que você não pode provar nem a verdade, nem a falsidade. E esse pensamento dele mostra que até na matemática a gente é limitado. Então, a gente é limitado em tudo. Einstein mostrou que o tempo não é único. Depois veio
a mecânica quântica que mostrou que o mundo é muito, muito mais complexo. Depois veio a astronomia mostrando que a gente é muito, muito pequeno no universo. E por aí vai, a gente aprende. Eu diria que o Gödel é o sábio esquecido. Era o homem que conversava com Einstein e eu acho que Einstein aprendia com ele. E o maluco, na hora de receber... Diga. É por causa dele que o clube chamava Lógica? Não, quando eu botei o nome, eu não sabia da história de Gödel. Não, eu chamava Lógica, eu nem sei porquê. Não sei. Não tem muita lógica, então. É um nome sem lógica. É um nome sem muita lógica. Achei o nome simpático. Achei muito profundo essa. E já deixa o convite, tá, Dório? Se você quiser realizar esse sonho de ser professor, a gente monta um curso de economia e faz aqui no Stock Pickers. A gente já tem o curso de Valuation Raiz. Agora a gente cria um curso Economia Raiz com o professor pode Dório. Ser também um módulo lá dentro, né? O professor Dório. E quem vai tomar conta do Lojinha? Ah, a gente? Ah, não. Você sabe? A Verônica cuida aí, pô. Não tem problema. Passa a bola. Ah, a lojinha ali. A lojinha ali. Ah, sim. Ou passa pros estagiários aí, pô. Eu vou contar com seus parentes em vez dos meus. Disse que o Salim estava com a família já perto de morrer. Perguntou se todos estavam lá. Todos estavam lá. Vocês são malucos? Quem está tomando conta da lojinha? Diz que essa aí é um fato real, né? Mas beleza. Dório, voltando aqui. Oi. Cadê? Eu tô até na ordem aqui. Essa letrinha pequena tá... O que ele faz nas horas vagas. Dório, o que você faz nas horas vagas? Não vai falar que é estudo e investimento. Lê balanço. Não. Não, eu leio coisas bem mais gerais. Nas horas vagas eu leio coisas mais gerais. Lendo balanço eu estou trabalhando. Eu gosto muito de trabalhar, mas gosto muito de ler. Se há interseção, ótimo. Agora mesmo eu estou lendo um livro chato para burro, mas mostra que a especialização não é tão valiosa assim para mercados. Estou lendo, mas li um livro muito, muito genial sobre as regras do acaso. Foi o penúltimo livro que eu li, muito, muito bom. E um livro muito, muito legal, Psicologia das Finanças, em português. Psychology of Money, em inglês. Eu não sei o nome do autor. É o Morgan Rousseau, né? Morgan Rousseau, acho que é o nome do autor. Esse é muito bom. Precisa não confundir com Ariely, que tem Psicologia do Dinheiro em português, que eu não gosto tanto. Mas e de hobby? O que você faz além de ler, Dório? Escala? Nada? Anda de bicicleta? Não, eu ando bastante, faço ginástica. Gosto de andar. Agora na pandemia ando no condomínio. Ajudo a patroa na profissão dela, que é médica, de organizar alguma coisa. Pensei que estava fazendo cirurgia. Já estava operando na bolsa e depois operando. Ela é oncologista pediátrica. Operar só na bolsa, então, né, Dório? Não, só na bolsa. Alô, CRM, não. Deixa eu falar. Ô, Dório, quantos livros você lê por ano? Não são muitos, não. É que eu leio bem. Eu leio com atenção, eu aproveito bem a leitura. Eu não leio muito. Uhum. Eu devo ler uns 5, 6. Dório... Quando vê que eu leio coisa por causa da memória. Diga. Se você tivesse uma máquina do tempo, qual conselho que Dório daria para o mesmo Dório, mais de 20 anos de idade? Rapaz, tem muita coisa que eu me arrependo de ter feito, não. Um pouco mais de paciência, talvez. Um pouco mais de calma, talvez. Só. Dório, o melhor lugar do mundo para morar? A casa da gente. E o melhor lugar do mundo que você já visitou? Olha, eu não gosto muito de sair de casa, não. Eu digo que para ir para Veneza, cheio de gente, aquele mundo de gente, eu prefiro ver no National Geographic. Tá bom. E, Dório, qual que é o legado que você quer deixar com
o opportunity, com os investimentos, enfim, com tudo. É importante, ser um bom exemplo. Ser um bom exemplo. Dório Ferman, eu quero agradecer demais a participação, que tenha sido a primeira de muitas. Obrigado por ter vindo ao Stock Pickers. E, enfim, deixa um recado final para a nossa audiência aí que vai acompanhar essa conversa do 100º episódio do nosso programa. O recado que eu posso dar é viver com alegria, muito cuidado. Errar é humano, mas tem que errar em coisas pequenas e acertar muito no que é grande. Ser correto. É só. Tá ótimo. Estudar e trabalhar. Maravilha, Dório. Renatão, gostou do papo? Excelente. Obrigadão, hein, Dório. Então, que seja a primeira de muitas. Muito legais, se Deus quiser. Peço desculpa se não completei muita coisa, mas é o que isso? Na memória. Não, mas é como disse o... 76 anos, a gente vive tanta coisa que muita coisa passa. Dório, relaxa que a gente vai se ver muito aqui ainda, então o Stock Pickers está com as portas abertas para te receber, mas foi excelente o papo, eu amei. E como eu acabei de aprender, nem tudo é completo, né, Dório? Sempre tem uma... Tudo é completo, até na matemática. Exatamente. Isso me deixou impressionado. Eu vou até procurar o Newton Bond e lembrar desse teorema da incompletude para ver se ele escreve alguma coisa, que ele tem capacidade para isso. Demais. Porque eu não tenho, mas é bem interessante, porque é a incerteza em tudo. A gente vive incerteza em tudo. Até na matemática eu não esperava. Aí para mim foi interessante. Bem interessante. Quero agradecer demais todo mundo que acompanhou esse 100º episódio do Stock Pickers. Patrocinadores, a gente tá esperando aqui, a mesa tá vazia tá ainda. Cheio de espaço aqui. Só canequinha. Canequinha, só tem nossa marca. É legal deixar um patrocínio aí. Não existe almoço grátis no mercado, nem podcast grátis, né? Mas na semana que vem a gente tá de volta aqui com mais Stock Pickers pra vocês no YouTube, no podcast, no Spotify ou qualquer plataforma de streaming. A gente se vê. Tchau. Um grande abraço. Tchau. Show me the money.